Nepotismo nas guardas municipais. Para falar do tema, nós precisamos entender o que é nepotismo. E o nepotismo está previsto na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. E diz o seguinte, o texto da súmula: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Então vamos explicar primeiro essa parte. A nomeação de cônjuge, companheiro, cônjuge advindo do casamento formal previsto no Código Civil. Companheiro, leia-se também o convivente, união estável, aquele que vive junto sem ter o vínculo do casamento propriamente dito, mas com o ânimo de constituir família. Ou parente, e aí vem, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Precisamos entender o que é parente. O parentesco está previsto no Código Civil. Parente por consanguinidade ou por afinidade. Consanguinidade, mesmo sangue. Afinidade, aqueles que você acaba conseguindo ou por meio do casamento ou da união estável. São os parentes da esposa, da convivente. Então vamos entender primeiro o parente por consanguinidade, mesmo sangue. E aí nós temos os parentes em linha reta, consanguinidade, ascendente, pai, avô, bisavô. Pai, primeiro grau. Avô, segundo. Bisavô, terceiro. Filho, neto, bisneto. Filho, primeiro grau. Neto, segundo grau. Bisneto, terceiro grau. Isso na linha reta, tanto subindo na ascendência como na descendência. Nós temos também o parentesco em linha colateral, mesmo por consanguinidade, que são os irmãos em segundo grau ou tios e sobrinhos e seus cônjuges também. Então, se é casado com o tio, a tia, se é casado com o primo, vai ser a prima. Proibição de contratação, porque também entra na questão do parentesco. Isso por consanguinidade. Aí temos o por afinidade. Em linha reta, ascendente, descendente também. Quem vai ser? O sogro e a sogra. Os enteados ou enteadas, também, né, na ascendência. Tudo do cônjuge ou do companheiro, porque agora não estamos mais falando do mesmo sangue, sim por afinidade, em razão do casamento ou da união estável. Em segundo grau, nós vamos ter os netos, se for na linha descendência, ou avós e avós do cônjuge, também aí na linha ascendência, em segundo grau. E no terceiro grau nós temos os bisnetos. Bisnetos e bisnetas. Isso na linha reta, falando da afinidade. E na afinidade, de forma colateral, nós temos os cunhados, tios e sobrinhos do cônjuge. Lembrando que cunhado, irmão do cônjuge ou da convivente, mas não há concunhada ou concunhado. Então, se nós temos o irmão da cônjuge ou do convivente, e nós temos a esposa dele, ela pode ser nomeada? Sim, porque ela não entra nessa questão do parente em terceiro grau na colateral, que seria, na verdade, segundo grau na colateral por afinidade. É a única exceção aí, o concunhado ou concunhada, que seria o segundo grau na colateral por afinidade. Claro, essa explicação foi muito rápida, mas para você entender que tanto pai, avô, bisavô, filho, neto, bisneto, tio, sobrinho, irmão, tanto o seu como também o sogro, a sogra, o cunhado, o sobrinho ou sobrinha da cônjuge ou do companheiro, da convivente, não pode. Só você parar o vídeo, olhar com calma, que aí vai ficar muito tranquilo. Continuando. Da autoridade nomeante, ou seja, do prefeito, se for no âmbito municipal, ele que está nomeando, ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento, que aí no caso vai ser o comandante da guarda municipal, vai ser de repente o secretário de segurança pública, vai ser também o subcomandante, no meu entendimento. Ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança, que é a nomeação efetiva, né, para exercer o cargo de confiança ou em comissão. De função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. É isso que a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal diz. Como que nós vamos aplicar isso à Guarda Municipal? Se o secretário, o comandante, o subcomandante for um guarda municipal e nomear dentro dos cargos em comissão
um parente seu até terceiro grau, na forma que eu expliquei, está ocorrendo o nepotismo. É claro, nós temos outras interpretações jurídicas e o próprio jurídico da prefeitura pode achar uma outra tese para aplicar. Mas, em suma, a explicação é essa. O nepotismo acontece nos termos que eu expliquei da súmula vinculante número 13, uma vez configurado, não é crime, mas pode ensejar improbidade administrativa com a possibilidade de ressarcimento do erário público, inclusive com a perda dos direitos políticos do nomeante ou do servidor que está no cargo de direção. Essa questão ela é bastante controversa, porque às vezes o parente tem sim condição de exercer o cargo, mas pelo fato da lei querer uma isonomia, tanto formal quanto material, a proibição ela já é inicial desta maneira, para que nós não tenhamos na prática esta questão. Claro, fica difícil porque algumas pessoas são prejudicadas sim pela competência que têm, mas como a lei proíbe, uma vez que essa situação seja verificada na sua guarda municipal, ela deve ser combatida. Ou de uma forma amistosa, conversando com o comandante, com o subcomandante, ou até mesmo a questão do Ministério Público. Aqui no canal Azul Marinho, nós não temos intenção de fazer intrigas ou de repente de prejudicar pessoas, mas com certeza a legalidade ela deve ser o rigor e a tônica das nossas ações, pois se não for desta maneira, talvez nós tenhamos a questão das guardas municipais diminuídas e a credibilidade precisa ser mantida. Que você tenha um ótimo comando na tua cidade e que não haja nepotismo, nem na tua guarda e nem na prefeitura. Boa sorte a todos nós!